Imagine isso. Você está no auge da sua vida. As coisas estão finalmente se encaixando. O futuro parece brilhante e você se sente no controle de tudo. O emprego dos seus sonhos, as contas pagas, a sensação de segurança. Mas de repente, sem aviso, tudo começa a desmoronar. Essa era a realidade de Tiago. Ele tinha tudo planejado, tudo sob controle, até que o inesperado bateu à sua porta. Perdeu o emprego. As contas começaram a se empilhar. E o peso da responsabilidade começou a sufocá-lo como nunca antes. Você já se sentiu assim? Quando tudo parecia garantido e de repente o chão desaparece debaixo dos seus pés? Tiago sentiu o desespero como uma corrente pesada ao redor do pescoço, puxando-o para o fundo. As noites sem sono, a ansiedade corroendo cada pensamento e o medo constante de que o pior ainda estava por vir. Ele olhava para sua vida, desintegrando-se diante de seus olhos, e não sabia o que fazer. Mas aqui está a verdade que Tiago não sabia naquele momento. Às vezes, é exatamente no momento em que tudo parece perdido que a maior mudança acontece. E o que Tiago estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre. O relógio não parava e a pressão só aumentava. A cada dia, Tiago sentia o peso das expectativas esmagando seus ombros. Não era apenas o medo de falhar, era o medo de não conseguir mais se levantar. As contas, as responsabilidades, o futuro que antes parecia tão certo, agora estava envolto em escuridão. Ele começou a se isolar. Cada ligação, cada mensagem que ele ignorava era um lembrete do que ele havia perdido. O fracasso o cercava. Ele assistia, impotente, enquanto seus sonhos escorriam pelas suas mãos, como areia entre os dedos. As noites eram longas e solitárias. A insônia era sua única companhia. E no fundo ele se perguntava: como eu cheguei aqui? Como as coisas saíram tão do controle? Mas aqui está o ponto decisivo. O que Tiago ainda não sabia era que às vezes a vida nos empurra para o fundo do poço para nos mostrar de que somos feitos. Ele estava prestes a descobrir isso da forma mais difícil. Foi em uma manhã silenciosa, sem grandes expectativas, que algo dentro de Tiago finalmente quebrou. Mas não foi um colapso, foi um despertar. Ele percebeu que continuar se afundando no desespero não iria trazer de volta o que havia perdido. Não ia mudar o passado. Ele estava lutando contra uma maré de coisas que já não podia controlar. E foi então, naquele instante, que Tiago tomou uma decisão. Ele não sabia como, não sabia o que seria necessário, mas ele sabia uma coisa: desistir não era mais uma opção. Foi um pequeno passo, algo tão simples que muitos não notariam. Mas para Tiago, foi o início de uma nova jornada, uma jornada que começava dentro dele. Ele decidiu que a partir daquele momento, ele ia lutar por si mesmo, não pelo emprego, não pelas contas, mas por algo muito maior. E essa decisão, essa foi a fagulha que acenderia um fogo incontrolável. Porque o que Tiago estava prestes a descobrir era que o maior desafio de sua vida não estava no mundo ao seu redor, estava dentro dele. A primeira coisa que Tiago percebeu após aquela decisão foi o quanto ele havia se deixado consumir pelo medo. Medo de não ser suficiente, de falhar novamente, de nunca mais recuperar a vida que havia perdido. Mas ele também entendeu que esse medo não o ajudaria a se reerguer. Pelo contrário, era exatamente o que o mantinha preso, paralisado. Então ele começou a agir de uma maneira que nunca imaginou possível, enfrentando seus próprios pensamentos. Não era sobre resolver todos os problemas de uma vez, mas sim enfrentar um de cada vez. Dia após dia, Tiago começou a reconstruir algo muito mais importante do que seu status ou sua carreira. Ele começou a reconstruir a si mesmo. O primeiro passo: autodisciplina.
Ele estabeleceu pequenas metas, simples, mas poderosas. Acordar mais cedo, organizar suas finanças, aprender algo novo todos os dias. Pode parecer trivial, mas para Tiago, cada pequeno objetivo alcançado era uma vitória sobre o caos que antes dominava sua vida. Esses pequenos passos começaram a somar, e com eles, algo mudou dentro dele. A autoconfiança, que havia desaparecido no meio da tempestade, começou a ressurgir. Tiago não estava apenas lidando com suas circunstâncias, ele estava começando a moldar uma nova versão de si mesmo. Mas a jornada não foi fácil. Houve dias em que as coisas ainda pareciam desmoronar. Momentos em que ele se perguntava se todo o esforço valia a pena. O medo, a ansiedade ainda estavam lá, à espreita, prontos para arrastá-lo de volta para o fundo. Mas Tiago se manteve firme, porque ele entendeu algo poderoso. A verdadeira batalha era interna. E foi nessa luta interna que Tiago começou a encontrar seu verdadeiro poder. A cada dia que ele enfrentava seus medos, a cada obstáculo superado, ele sentia uma força que nunca havia conhecido antes. Essa força não vinha do sucesso financeiro ou de uma carreira estável. Ela vinha de dentro. Era o poder de se levantar, de continuar, de acreditar que, por mais difícil que fosse, ele era capaz de muito mais do que imaginava. E foi nesse momento que Tiago percebeu: a vida não estava contra ele. A vida estava, na verdade, lhe dando a oportunidade de descobrir quem ele realmente era. E isso mudou tudo. E agora Tiago não estava mais correndo atrás de um emprego, de dinheiro ou de validação externa. Ele estava em busca de algo muito maior. Ele estava em busca da sua própria grandeza. Enquanto Tiago avançava em sua jornada, algo extraordinário começou a acontecer. Ele não estava apenas mudando suas ações, ele estava mudando sua mentalidade. Agora ele via cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. E um dia, no meio dessa transformação, ele se olhou no espelho e, pela primeira vez em meses, viu algo diferente. "Quem é você?" ele sussurrou para si mesmo. Não era mais o homem derrotado que havia perdido tudo. Agora, ele era alguém em construção. Alguém que estava se moldando para enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Foi aí que Tiago entendeu uma verdade fundamental. A vida não é sobre o que você perde, mas sobre como você se levanta após cada queda. Ainda assim, não foi fácil. Houve momentos em que ele queria voltar para o conforto do passado, se esconder da responsabilidade de recomeçar. Em uma dessas noites, cansado e à beira de desistir, Tiago se pegou falando em voz alta. "Será que eu realmente consigo? Será que todo esse esforço vai valer a pena?" A resposta veio de dentro, uma voz calma, mas firme. "Continue, apenas continue." E ele continuou. A cada dia, um pequeno passo à frente. A cada dificuldade, uma nova forma de enxergar a situação. Tiago começou a perceber que o poder da mudança estava em suas mãos o tempo todo e que o maior adversário que ele enfrentava não era o desemprego ou as contas, mas sim seus próprios medos e inseguranças. Agora eu te pergunto, e você? Qual é o maior desafio que você está enfrentando agora? O que te impede de dar o primeiro passo? Escreva nos comentários. Eu quero saber. Porque assim como Tiago, você também tem uma força que talvez ainda não tenha descoberto. E pense nisso. O que mudaria na sua vida se você parasse de lutar contra as circunstâncias e começasse a lutar contra as limitações dentro de você? Tiago descobriu que o maior inimigo não estava fora, estava dentro. Mas quando ele finalmente enfrentou esse inimigo interno, as coisas começaram a mudar de verdade. Eu não sou mais a vítima da minha própria história, Tiago disse um dia após conquistar sua primeira vitória. Agora eu sou o autor. E agora eu pergunto a você que está assistindo, está pronto para ser o autor da sua própria história? Está disposto a lutar pela versão mais forte de si mesmo? Compartilhe nos comentários.
Eu quero ouvir sua história. Com o passar do tempo, algo impressionante começou a acontecer na vida de Tiago. Ele não apenas recuperou a confiança que havia perdido, mas começou a ver oportunidades onde antes só enxergava problemas. A cada pequeno passo, sua visão de futuro mudava. Ele não estava mais preocupado apenas em pagar as contas ou encontrar outro emprego. Ele estava criando um novo caminho, um que ele próprio estava desenhando. Um dia, durante uma caminhada, Tiago se pegou pensando em algo que nunca havia considerado antes. E se essa queda foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido? E se isso, na verdade, me libertou de algo que estava me prendendo? Ele percebeu que, durante anos, estava vivendo uma vida que não era realmente a sua. Ele seguia o caminho que achava ser o correto, mas que no fundo não fazia seu coração bater mais forte. Tiago entendeu com clareza que a vida que desmoronou não era a que ele realmente desejava. Era a que ele acreditava ser sua única opção. E foi nesse momento de clareza que uma nova chama se acendeu dentro dele. Agora, ele não estava apenas tentando se recuperar. Ele estava em busca de algo maior. Algo que ele nunca havia tido a coragem de perseguir antes. Tiago decidiu que era hora de investir em si mesmo, de seguir seus verdadeiros sonhos e não os que a sociedade lhe impôs. Ele começou a estudar, aprender novas habilidades, explorar paixões que ele havia deixado de lado. E a cada novo conhecimento adquirido, ele sentia uma energia nova correr pelas veias. Era como se o universo estivesse lhe mostrando um novo mundo, cheio de possibilidades que antes ele não enxergava. Mas claro, os desafios ainda estavam lá. Nem todos acreditaram em sua transformação. Algumas pessoas diziam que era tarde demais, que ele deveria se conformar com a realidade dura e pragmática. Mas Tiago sabia, ele sabia que esse era o caminho que deveria seguir. Porque agora ele não estava buscando a aprovação dos outros. Ele estava buscando sua própria realização. Então pare um momento e pense, quantas vezes você já se segurou porque achava que era tarde demais? Quantas vezes você deixou seus sonhos de lado porque alguém disse que não era possível, que não era realista? Tiago poderia ter aceitado essa realidade, mas ele decidiu que não iria mais viver a vida pelos padrões dos outros. Ele entendeu que o fracasso de ontem não define o sucesso de amanhã, desde que você esteja disposto a se reinventar. E agora eu te pergunto, o que você faria se soubesse que o único limite entre você e os seus sonhos é a sua própria crença? Se soubesse que, assim como Tiago, você pode se levantar e criar uma nova história, uma história de coragem, determinação e propósito. Tiago estava no auge de sua transformação. Ele havia encontrado um novo sentido para sua vida, redescoberto suas paixões e traçado um caminho para o futuro. Estava determinado, cheio de esperança e pronto para enfrentar qualquer desafio. Cada dia era uma nova oportunidade de crescer, de se aprimorar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Certo dia, ele recebeu uma ligação. O número desconhecido acendeu a tela do celular e Tiago, sem pensar muito, atendeu. Senhor Tiago, uma voz formal do outro lado da linha. Temos uma proposta para você. Tiago ouviu atentamente. Do outro lado, um antigo contato de sua carreira anterior estava lhe oferecendo algo que parecia irresistível. Um cargo de alto prestígio em uma empresa renomada. O tipo de proposta que qualquer pessoa em sua antiga vida teria aceitado sem pensar duas vezes. Era a oportunidade de voltar ao mercado, de retomar sua estabilidade financeira e de resolver, em um instante, todos os problemas que o haviam assolado nos últimos meses. Era o retorno à zona de conforto. Por um breve momento, Tiago se viu tentado. Afinal, quem recusaria uma oferta como essa? Era o que ele havia lutado tanto para recuperar, não era? Mas algo dentro dele o fez hesitar. Era isso o que ele realmente queria agora?
Aquele emprego representava a vida que ele havia perdido, mas também a vida que, durante essa jornada, ele havia percebido que não era sua verdadeira paixão. Aceitar aquela oferta significava voltar ao ponto de partida, voltar ao mundo que por tanto tempo o aprisionara. Tiago olhou para si mesmo, agora mais forte, mais determinado, e se fez uma pergunta: eu realmente quero voltar para aquilo que me fez infeliz, só porque é seguro? Ele sabia que muitos veriam aquela oferta como a solução perfeita. Mas Tiago já não era o mesmo. A vida havia lhe mostrado que ele tinha força para criar seu próprio caminho. Um caminho que fazia seu coração bater mais forte. Depois de um longo silêncio, ele respirou fundo e respondeu: eu agradeço a oferta, mas não vou aceitar. Tenho um novo destino agora. Foi nesse momento que tudo mudou novamente. Tiago recusou a oferta que meses antes ele teria aceitado sem pensar duas vezes. E foi exatamente essa decisão que transformou sua vida de vez. A partir daquele dia, ele mergulhou ainda mais fundo em seus novos projetos. A confiança que nasceu da rejeição do caminho fácil foi o que o impulsionou a abrir novas portas. E as oportunidades que ele jamais teria imaginado começaram a aparecer. Você já se encontrou em uma situação assim, onde a escolha entre a segurança e o sonho parece esmagadora, onde o caminho fácil parece a única opção? O que você faria? Você aceitaria o seguro ou teria coragem de seguir o incerto, mas verdadeiro para você? Tiago decidiu não se render à antiga vida, e foi essa decisão que mudou tudo. Recusar aquela oferta foi um dos momentos mais difíceis e libertadores da vida de Tiago. Ele sabia que muitos não entenderiam sua decisão. Amigos e familiares questionaram sua sanidade. Como ele poderia recusar um salário estável, uma vida confortável, depois de tudo que passou? Mas Tiago não estava mais em busca de segurança. Ele estava em busca de propósito. Os dias que se seguiram foram desafiadores. Sem a estabilidade de um emprego garantido, Tiago precisou confiar inteiramente em sua visão. Ele passou noites em claro, desenvolvendo suas novas ideias, desenhando o futuro que ele queria construir. Houve momentos de dúvida, momentos em que ele se perguntou se havia feito a escolha certa. Mas, toda vez que esses pensamentos o assombravam, ele se lembrava da prisão invisível em que vivia antes, e voltar para ela não era mais uma opção. Foi então, em meio a esse turbilhão de incertezas, que o inesperado aconteceu novamente. Um dia, enquanto trabalhava em um café, uma antiga colega de faculdade o reconheceu e foi até ele. Tiago, não acredito que é você. Faz tanto tempo. O que você anda fazendo? Tiago contou brevemente sua jornada, sobre como estava construindo um novo projeto, algo com o qual realmente se importava. A colega, que agora liderava um grande projeto de inovação, ouviu atentamente. Isso é exatamente o tipo de visão que estamos procurando, ela disse com um brilho nos olhos. Nós estamos buscando parceiros que pensem fora da caixa, pessoas com a coragem de seguir um novo caminho. Você estaria interessado em conversar sobre uma parceria? Tiago ficou em choque. A oportunidade que ele tanto sonhava, algo que ressoava profundamente com seus novos valores e paixões, estava surgindo de uma forma totalmente inesperada. Uma oportunidade que ele nunca teria visto se tivesse aceitado aquela oferta anterior. Eu adoraria, respondeu Tiago, sentindo uma nova onda de esperança e entusiasmo. E assim, com um simples encontro, sua vida tomou um rumo completamente novo. Ele começou a trabalhar ao lado de pessoas que compartilhavam sua visão, que valorizavam sua paixão e sua coragem de buscar algo diferente. Às vezes, as melhores oportunidades aparecem quando você tem a coragem de recusar as que parecem óbvias. Tiago percebeu que, ao se alinhar com seus verdadeiros valores, as portas certas começaram a se abrir.
mas só porque ele teve coragem de fechar as erradas. Agora eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu tentado a aceitar algo só porque era seguro? Será que, como Tiago, você está à beira de algo maior, algo que só poderá enxergar se tiver a coragem de dizer não para o que não ressoa com sua verdade? A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, e muitas vezes o que parece ser uma perda é, na verdade, um convite para algo muito maior. A história de Tiago não é apenas sobre superação, é sobre escolhas. Ele poderia ter aceitado o caminho mais fácil, retornado ao conforto que tanto desejava, mas decidiu arriscar. Decidiu se colocar em primeiro lugar. Decidiu acreditar que havia algo maior esperando por ele. Algo que só poderia ser descoberto se ele tivesse a coragem de seguir seu próprio caminho. Tiago aprendeu uma lição valiosa, que muitos de nós, em algum momento, também precisamos aprender. Nem sempre o que parece ser o fim é realmente o fim. Às vezes, é apenas o começo de algo muito maior. Ele percebeu que cada derrota, cada obstáculo, não eram sinais para desistir, mas sim oportunidades para se reinventar. E o que aconteceu com Tiago depois disso? Bem, ele não apenas prosperou nesse novo caminho, mas encontrou um propósito que fazia seu coração bater mais forte. Aquele momento, lá atrás, em que tudo desmoronou, foi o catalisador para a vida que ele realmente queria viver. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava na segurança de um emprego ou no saldo bancário, mas em viver uma vida que ressoava com sua verdade, com quem ele realmente era. E agora eu te pergunto mais uma vez, o que você faria no lugar de Tiago? Está enfrentando algum desafio que parece insuperável? Que escolhas você está adiando por medo de sair da sua zona de conforto? Talvez, assim como ele, o que parece ser o seu maior problema hoje seja, na verdade, a oportunidade que você está esperando para transformar sua vida. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber, qual é o desafio que você está enfrentando agora? Qual é o passo que você está pronto para dar? Vamos criar um espaço de apoio, onde possamos compartilhar nossas histórias e nos inspirar uns e os outros. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Temos muito mais por vir e eu adoraria que você fizesse parte dessa jornada conosco. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um pouco de motivação hoje. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir que há uma luz no fim do túnel. E lembre-se, a jornada pode ser difícil, mas a recompensa é sempre maior quando seguimos o caminho que ressoa com nossa verdadeira essência. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, o poder para transformar sua vida já está dentro de você.